A passagem de hoje é Salmo 15, versículos 1 a 5. Vamos ler juntos. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto, nunca será abalado. Amém. Compartilharei a palavra de Deus com o título: Quem habitará no tabernáculo do Senhor e jamais será abalado. O texto de hoje é um salmo de Davi, uma oração sua. Davi deve ter se comovido com a presença de Deus no tabernáculo ao compor este salmo, orando fervorosamente diante do Senhor. E o povo, depois de Davi, ao subir para o templo, teria entoado este salmo como um cântico para louvar a Deus. Esta poesia, a oração de Davi, termina assim no versículo 5. Quem faz isto nunca será abalado. Viver uma vida inabalável, uma vida firme, é o que todos desejam. No entanto, embora todos a desejem, nem todos a alcançam facilmente. Como podemos viver uma vida que jamais será abalada? O texto de hoje nos ensina que aquele que é digno de habitar no tabernáculo de Deus e de morar no seu santo monte, viverá uma vida eternamente inabalável. Vamos ler juntos o versículo 1 do nosso texto de hoje. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Amém. A pessoa que jamais será abalada é aquela que habita no tabernáculo do Senhor e mora no seu santo monte. Em outras palavras, é a pessoa que anseia pela adoração e que encontra alegria no encontro com Deus. A pessoa que habita no tabernáculo de Deus e sobe ao seu santo monte, descrita no versículo 1, não se refere simplesmente a alguém que permanece em um lugar ou se dirige a um local específico, pois, como sabemos, há pessoas cujo corpo está presente, mas o coração está distante, assim como há aquelas cujo corpo está ausente, mas o coração está aqui. O que é melhor? O que é mais correto? Na verdade, nenhuma das duas situações é ideal. Claro, o coração é importante, pois sem ele nada vale, mas o que está no coração inevitavelmente se manifesta em palavras e ações. A boca fala do que está cheio o coração, e as ações revelam o nosso interior. Por isso, o ideal é que corpo e coração estejam juntos, unidos em um só propósito neste lugar. A pessoa que valoriza o tabernáculo do Senhor e tem o coração voltado para o seu santo monte é aquela que ama a Deus, anseia por uma comunhão íntima com Ele, e não apenas guarda esse sentimento, mas o manifesta em palavras e ações no seu dia a dia. O coração que ama a Deus não se manifesta apenas como um sentimento, mas se concretiza em nossa vida prática por meio de palavras e ações. Na verdade, esta é a essência do texto de hoje. Isso porque, do versículo 2 até o último, são listadas exatamente essas ações concretas que devemos praticar em nossa vida. Vamos examinar a palavra, versículo por versículo. É importante notar que o salmo de hoje divide essas ações em ativas e passivas. Primeiro vamos ler juntos o versículo 2. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Amém. O versículo 2 descreve uma ação ativa: andar em integridade, praticar a justiça e falar a verdade. A Bíblia diz que quem age assim é alguém que anseia pelo templo e tem a qualificação para habitar nele. Vamos ler juntos o versículo 3. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Amém. O versículo 3 descreve uma ação passiva. É o não fazer algo, ou seja, não difamar os outros com a língua,
não fazer mal ao próximo, não aceitar calúnias contra o próximo. A pessoa que não faz essas coisas é a que ama o santuário e anseia pela adoração. Vamos ler juntos o versículo 4. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Amém. No versículo 4, aparecem juntas ações ativas e passivas. O réprobo é a pessoa que pratica o mal continuamente. Ao nosso redor, existem pessoas assim, sobre as quais pensamos: como alguém pode praticar tanto o mal? A Bíblia chama essa pessoa de réprobo. Desprezar aquele que pratica o mal e, ao contrário, honrar o que teme ao Senhor, isso é uma ação ativa. A Bíblia diz que a pessoa que pratica essa ação é a que anseia pelo templo e volta seu coração para o santuário. Por outro lado, aquele que fez uma promessa, um juramento a Deus, não volta atrás, mesmo com prejuízo próprio. Essa expressão pode ser vista como algo passivo, pois se trata de não mudar. A palavra diz que a pessoa cujo coração não muda em relação a Deus, mesmo que isso lhe traga prejuízo, é a que anseia pelo templo. Vamos ler juntos o último versículo, o 5. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Amém. Não cobrar juros abusivos e não aceitar suborno. É a vida que confessa e proclama: não é com isso que eu vivo com o poder que Deus me dá, com a vida que Deus me concede. Essas ações passivas são a vida e o comportamento daqueles que têm o coração voltado para o santuário. Amados irmãos, o que se deve fazer é importante que vocês vivam praticando o que Deus ordena, e, da mesma forma, gravemos em nosso coração o que não se deve fazer. Estejamos decididos a não fazer o que é errado. Discernindo o bem do mal, vivamos uma vida que rejeita o erro, por mais difícil que seja, e pratica a justiça, mesmo que isso nos custe caro. Aqueles que vivem assim terão uma vida que jamais será abalada. Irmãos, ao examinarmos o texto de hoje, não lhes parece um pouco curioso? O versículo 1 canta sobre o coração voltado para o santuário, para o templo, ou seja, o coração voltado para Deus. No entanto, a partir do versículo 2, não se fala sobre o comportamento dentro do santuário, mas sobre a vida prática do dia a dia. Fala-se muito mais sobre o que acontece durante a semana, em nosso cotidiano, do que sobre o que acontece no domingo. A qualificação para habitar no tabernáculo do Senhor e morar no seu santo monte não é decidida pelo que acontece dentro do templo, pela adoração ou pelo comportamento do domingo. As pessoas que habitam no tabernáculo do Senhor e moram no seu santo monte são aquelas cuja vida cotidiana agrada ao coração de Deus. Para aqueles que vivem de modo santo e íntegro, tanto em seu relacionamento com Deus quanto com as pessoas, como se em tudo estivessem servindo ao Senhor, o santuário se abrirá e o santo monte será o seu lar. Amados irmãos, que vocês vivam este dia que Deus lhes deu orando com o mesmo coração de Davi, que compôs e cantou este salmo. Eu os abençoo em nome do Senhor. Lembremo-nos das ações passivas. Há coisas que as pessoas de fé não devem fazer, não devem ver, lugares onde não devem ir e palavras que não devem dizer. Que hoje seja um dia em que nos esforcemos para evitar o que é errado. Lembremo-nos também das ordens ativas. Há coisas que o povo de Deus deve fazer. Há coisas que devemos fazer em nossa vida. Nesta manhã, vamos refletir se há algo que deveríamos ter feito, mas deixamos passar. Decidamos. Hoje, farei o que é certo, aquilo que tenho adiado. Vivamos com essa determinação. A pessoa que vive assim no seu dia a dia, Deus dará a qualificação para habitar no seu tabernáculo, a qualificação para morar no seu santo monte. E essa qualificação é a bênção que nos firma em uma vida que jamais será abalada. Que este dia seja um dia em que vocês desfrutem plenamente desta bênção de habitar no santuário com nosso Deus,
de morar no seu santo monte, vivendo uma vida firme que ninguém pode abalar. Eu os abençoo em nome do Senhor.